sejam bem-vindos ao meu canal Edmilson Molina, aqui no YouTube, para mais uma atividade do percurso de atividades socioeducativas do blog atividadescras.blogspot.com.br. E a atividade de hoje é a mímica. Mímica. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou fazer uma simulação do jogo de mímica aqui para vocês, para explicar que a gente precisa ter algumas regrinhas para que a mímica, o jogo de mímica, funcione e chegue ao seu contento, ao seu objetivo. Mas lembrando que é uma atividade muito profunda, porque ela vai trabalhar a concentração, a comunicação não verbal, a percepção emocional dentro do processo de desinibição do percurso, trabalhando a agressividade. Ele vem trazendo aí, desde o autoconhecimento e depois a desinibição, e dentro do processo de desinibição também temos o autoconhecimento emocional, que vai fazer parte dessa atividade agora. Então, agora a gente vai lá para o meu computador para eu mostrar para vocês algumas coisas que são importantes da gente pensar e refletir sobre a comunicação de forma geral. Depois eu volto com a simulação da atividade de mímica, onde eu vou fazer uma mímica aqui para vocês tentarem adivinhar qual é o nome do filme. Mas vai ser uma simulação só para vocês entenderem como é que funciona. Ok, estamos aqui na tela do meu computador mais uma vez, aqui com o caderno de atividades, com o tema agressividade, o percurso. E temos várias atividades já realizadas aí, que eu já colei minhas figurinhas todas lá no meu álbum de figurinhas. Hoje a atividade, que é a mímica, a gente aplica essa atividade antes de entrar no jogo da mímica, para que eles tenham uma noção melhor sobre como é o processo de comunicação e o quão importante é você entender quais são os meios por onde a gente se expressa e como a comunicação faz com que haja sentido, para as palavras. Então vamos lá para o blog, a gente clica aqui. E o objetivo, compreender como as expressões corporais e faciais são importantes no processo comunicativo. 3 minutos para ele atingir o objetivo. Não dá tempo de ficar pensando se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se está bonito, se está feio, se estão gostando, se não estão gostando, se está agradando ou não está agradando. Eu tenho que atingir o objetivo. Então esse exercício, ele traz essa competência de se desprender dessa autocrítica no momento que você precisa realmente comunicar. Então na atividade da mímica, a gente vai usar esse conteúdo da concentração, com o jogo, para estimular essa espontaneidade. Além disso, nós vamos trabalhar também o conteúdo emocional, a expressão emocional. Então, enquanto uma equipe vai observar a mímica para tentar atingir, desvendar qual é o nome do filme, a outra equipe que já sabe qual é o nome da mímica, vai tentar observar e depois relatar no fim quais foram as expressões, as emoções que o mímico sentiu e como ele expressou essas emoções ao longo da atividade. Então, a raiva, nervoso, alegria, tristeza, decepção. Então, essas expressões vão se manifestar de forma não verbal no mímico, porque ele não pode falar. Vamos lá para a animação agora, que eu quero fazer esse teste com vocês primeiro, para depois vocês aplicarem aí nos usuários também. Então a atividade é essa, a gente vai imprimir nos cadernos do caderno de atividades, vai imprimir, vai entregar para os usuários e eles vão ter que colocar a opinião deles. E qual seria a opinião de vocês que estão assistindo? Então nós temos aí 3 partes que compõem uma comunicação pessoal, interpessoal. Qual que é a atividade? O que faz com que a gente entenda uma mensagem? 55%, 7% e 38%. Alguma coisa é o tom de voz, alguma coisa é a palavra e alguma coisa são as expressões e gestos. Qual vocês acham que compõe em maior parte o percentual da mensagem emitida? Ou seja, o que faz com que a gente entenda melhor uma mensagem? O tom de voz, as palavras ou as expressões e gestos. Então, esse gráfico ele foi feito por uma pesquisa na Universidade da Califórnia há muito tempo atrás, mas ele ainda é muito importante dentro do processo de estudo da comunicação social. Ele traz um dado muito significativo. Se você falou que os 7% correspondem às palavras, você acertou. 7% do nosso entendimento está focado nas palavras em si. E aí, o que mais? Mas por quê? Eu vou mostrar alguns exemplos depois. O que seria os 38%? O tom de voz que nós usamos nas palavras é que vão dar sentido a essas palavras que nós estamos usando. E por fim,
né, as expressões e gestos compõem 55% do entendimento do indivíduo numa comunicação interpessoal. Ah, mas será que é isso mesmo? Então vamos fazer um teste? Se você pegar um filme em mandarim, ou em inglês, se você não entender nada de inglês, e assistir o filme inteiro, no final do filme, o quanto do filme você vai conseguir dizer sobre o que aconteceu? Tira lá a legenda e assiste na língua original. Tem seriados em chinês, na Netflix tem de tudo. Então, aí o que você vai perceber? Que parte muito grande do conteúdo todo você vai entender. Você vai saber quem era o vilão, quem era o mocinho, quem estava com quem, quais eram as emoções que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo. Se com perigo até você contar a história do filme e chegar muito próximo do que era realmente o enredo e o que aconteceu. Por que isso acontece? Os 7% eles representam a espinha dorsal do entendimento. E os 55% da expressão corporal e facial, mais o tom de voz, é que vai fazer com que aquelas palavras realmente façam sentido para quem está assistindo o filme ou recebendo essa informação. Então, para a surpresa de todos, a palavra é o que menos comunica dentro de um processo de comunicação interpessoal. Agora, a gente vai lá para a mímica, né, que eu fiz uma simulação, para mostrar para vocês como desempenhar essa atividade com os usuários. Ok, vamos então agora para a simulação do jogo de mímica. É uma simulação porque eu vou fazer sozinho com a participação, suposta participação de vocês. Mas a ideia é mostrar como que é o mecanismo desse jogo e como que a gente pode se organizar, estabelecer algumas regras para que não haja conflitos ao longo do desempenho dessa atividade. A primeira coisa a ser feita é dividir a turma em duas equipes. Então, se você tiver 20 pessoas, 20 usuários, você vai dividir em duas turmas de 10. Se você tiver 10 usuários, duas turmas de 5. Se você tiver 11 usuários, uma turma de 6 e uma turma de 5. Não tem problema, porque a gente vai compensar isso na quantidade de filmes e nas mímicas que vão ser feitas. Bom, dividiu as equipes. Agora, cada equipe tem que elencar um nome de filme para cada membro da equipe. Então, a gente vai ter lá 6 pessoas na equipe, 6 nomes de filmes. 5 pessoas na equipe, 6 nomes de filmes. Porque cada equipe tem que fazer o mesmo número de mímicas para a sua equipe para fazer a pontuação ficar equilibrada. Dicas, né, de como organizar esses nomes de filmes. Na hora de pontuar, cada equipe que conseguir atingir o objetivo de fazer com que a sua equipe adivinhe o nome do filme a partir da mímica, ele pontua. Se não conseguir no prazo de 3 minutos, não pontua. Mas para que haja uma agilidade nesse processo criativo e de escolha dos nomes dos filmes que vão compor o jogo de mímica, é interessante que quem terminar a lista primeiro saia com um ponto na frente. Isso faz com que eles agilizem e se concentrem na tarefa, já é uma atividade que ajuda na concentração, eles se concentram na tarefa para atingir o objetivo primeiro, que é a outra equipe. Então eles vão elencar lá 6 nomes de filmes. Não podem ter nomes ou com palavras estrangeiras e não pode haver nomes próprios. Então Paulo, José, Catarina, Aragão. O nome do filme pode ser extenso, pode ser curto, não tem problema. Pode ter uma palavra só, pode ter muitas. Um exemplo que eu dou é o filme Carandiru. Carandiru é uma palavra só. No entanto, é um nome próprio. Não pode, não serve para a gente fazer a mímica do filme. Aí a primeira turma que terminou 6 nomes de filmes, sai na frente com 1 ponto na hora de fazer a soma e ver quem ganhou o desafio aí da atividade. Mas é importante que todos os participantes façam a mímica pelo menos uma vez. A ideia dele vir para frente e fazer a mímica já vem dentro de todo aquele processo que a gente vem desenvolvendo, de não ter medo do julgamento, de não ter medo de errar, de não ter obrigação de acertar. E é um jogo e é uma brincadeira. Então ele vai tentar fazer a mímica do jeito que ele conseguir para a equipe dele marcar o ponto. Se houver muita resistência, alguém muito tímido, você pode deixar passar. Mas a ideia é que eles venham se incentivando uns aos outros para que todos consigam fazer a mímica. Dependendo, né, de como for o seu grupo, é importante falar assim, se você não fizer, a sua equipe vai perder um ponto. Então aí o que acontece? Todo mundo se mobiliza em motivar aquela pessoa, aquele garoto ou aquela garota a fazer a sua mímica. Mas se você vê que o constrangimento é muito grande, aí vai da ponderação e do quanto você conhece a sua turma e os seus usuários. Bom, dividiu as equipes,
Eu vou representar agora um membro da equipe que vou receber o nome de um filme. Quem passa o filme para quem? Então, essa equipe vai escolher uma pessoa dessa equipe, pegar um nome de filme que eles elencaram, escrever num papel, né? E vai entregar esse papel para o membro dessa equipe. Esse membro dessa equipe que eu estou representando agora vai fazer a mímica para a sua própria equipe adivinhar o nome do filme. Então, o que a gente tem aqui? 4 pessoas que não sabem qual é o nome do filme, uma pessoa que vai fazer a mímica do nome do filme, e 5 ou 6 pessoas que sabem o nome do filme e vão assistir tudo. Qual que é o objetivo de cada uma das equipes? Essa equipe precisa se concentrar em atingir o objetivo de adivinhar qual é o nome do filme. E quais são as dicas que a gente precisa dar para essa equipe? Que eles não fiquem pensando para falar com medo de errar, que eles falem o que vier na cabeça. Lembra que a gente fez a atividade lá do jogo das palavras, o não dizer por dizer, né? Então a ideia é que eles usem essa experiência para não ficarem acanhados na hora de chutar a mímica. Então eu vou fazer um gesto e o que vier na cabeça eles têm que falar, porque aquilo que eles falar pode realmente ser o nome do filme, mesmo que eles não entendam por que aquilo vai fazer parte do nome do filme. Mas o que vier na cabeça eles precisam falar. Esse processo faz com que eles trabalhem essa inibição, esse medo de se expor, porque eles são obrigados a falar para marcar o ponto. Se eles não falam, não marcam ponto. Então, às vezes, uma só pessoa fica falando e o resto fica quieto. A gente tem que pontuar. Gente, se todo mundo não falar, não vai sair o ponto, porque o mímico tem 3 minutos para atingir o objetivo e fazer com que a equipe acerte o nome desse filme. E a equipe que já sabe qual é o nome da mímica, eles vão observar, você vai recomendar para que eles observem as expressões emocionais do mímico. Então, como que o mímico se sente quando todo mundo erra? Qual é a expressão que ele faz? Quando todo mundo acerta, qual é a expressão que ele faz? Então, quais são as emoções que ele expressa durante a mímica? Tudo bem? Eu acho que até aqui deu para entender e vamos passar para a regrinha agora do filme em si. Eu escolhi o nome de um filme que consegue abranger todas as regrinhas, porque a gente precisa de alguns códigos, tem coisas que não tem como a gente fazer mímica. Então, o nome do filme vai ser A Insustentável Leveza do Ser. O importante é a mímica, não importa se eles assistiram os filmes, se eles conhecem os filmes ou não. O importante é a mímica dar certo. A Insustentável Leveza do Ser. Faz de conta que vocês não sabem qual é o nome do filme. Eu vou começar a mímica fazendo assim. E aí eles devem falar 5 palavras. Ótimo. Se eu fizer assim, eles têm que falar 2 palavras. Ótimo. Fiz assim, 5 palavras. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então eu vou fazer primeira palavra. Então eles vão falar primeira palavra. Eu não posso falar, eu sou um mímico. Então eu só vou fazer isso aqui, ó. A e O. Não dá pra fazer mímica de A e O, então a gente usa códigos. A e O. O A e o O eu posso fazer. Então, 5 palavras. Primeira palavra. A. Todo mundo falou A. Segunda palavra. Agora que é a vez. Pesado. Difícil. Fraco, forte. Não acertei a segunda palavra. Vou passar para a terceira palavra. Olha, não, esse que eu estou falando é só para explicar o jogo. Terceira palavra. Então, A. Primeira palavra, A. Isso aí você tem que falar. Leve. Leve. Não é leve. É flutuando. Pairando. Caindo.
Leveza! Leveza! Aê! Quarta palavra, de, dá e do. Então, de, dá e do. Eu faço esse símbolo, eles vão saber ou é de, ou é dá, ou é do. Então eles vão falar, eu vou fazer, eles vão falar de, não, dá, não, do. Então, vamos lá como é que a gente está. A, não sei essa palavra, leveza, de, dá, do. Quarta palavra. Indivíduo. Eu. E o tempo vai passando, e é o importante que o tempo vai passando e são só 3 minutos. Então se ele demorar muito para fazer a mímica, a equipe perde um ponto. O último ponto seria esse mesmo, então vamos lá. Ser. Ok. Dentro dos 3 minutos, eles adivinharam o nome do filme. A Insustentável Leveza do Ser. Ponto para essa equipe. Agora vai inverter. A outra equipe vai escolher alguém para fazer a mímica. Essa equipe que fez a mímica vai escolher um filme que eles elencaram, vai entregar para o mímico. E o mímico vai fazer essa mímica para a equipe dele. A equipe dele agora passa a observar a mímica e tentar adivinhar e ser espontâneo, e chutar, né, as ideias. E essa equipe vai prestar atenção no conteúdo emocional do mímico. Tudo bem? Então, agora é só juntar a turminha e começar a atividade aí entre vocês. Até a próxima! Então, só para finalizar agora, eu vou fazer o meu recorte aqui do álbum de figurinhas. E vou colar no meu álbum para ir caminhando aí para desbloquear as minhas conquistas, para eu adquirir o meu selo de conquistas desbloqueadas e o meu troféu do percurso trabalhando a agressividade. Só para terminar, eu vendo o vídeo aqui, a palavra insustentável, né, na minha simulação ali, nós não conseguimos atingir o objetivo não. Então, a minha equipe aqui não marcou ponto porque passou os 3 minutos e faltou uma palavra. Mas a ideia é essa mesmo. Se atingir o objetivo em 3 minutos, marca o ponto. Se não, não marca não. Gente, até a próxima.